Olha só para a Europa no Google Maps e veja o que acontece quando procuramos lugares para ver no Street View. Tem um buraco no meio, parece que está faltando a Alemanha. O Google Maps, bom, ele era um pouco incompleto quando foi lançado. Ele nem sequer tinha a função de Street View, que é aquela que a gente usa para ver lugares como se estivéssemos lá pessoalmente. É uma sequência de fotos em 360. Mas em fevereiro desse ano, a ferramenta completou 15 anos de existência e hoje ela é capaz de fazer muito mais. Com ela, podemos escolher as melhores rotas até um restaurante, por exemplo, ou quem sabe visitar locais distantes como a Torre Eiffel, ou inacessíveis que nem a Grande Barreira de Corais, o meio do deserto do Saara ou até a Estação Espacial Internacional na órbita da Terra. Porém, existe uma região que é super acessível, que milhões de pessoas vivem suas vidas tranquilamente e nós não podemos ver basicamente nada no Street View: a Alemanha. Mas parece que algo está estranho. Por que o Google Maps está escondendo a Alemanha? Bom, é isso que vamos descobrir agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum, que só se tornou possível graças a você e também aos meus geolocalizados apoiadores que adorariam saber o que deu de errado com a Alemanha. O Google Maps começou a mapear as ruas e caminhos pelo mundo em 2007, o que já rendeu algumas fotos, no mínimo curiosas, que você pode ver lá nos stories que eu acabei de postar no Instagram. Vai lá ver. Bom, mas no ano seguinte, em 2008, a empresa já começou a fazer o mesmo na Alemanha. Ela anunciou que iria mapear as 20 maiores cidades do país, e isso era um passo rumo a um mundo mais conectado, sabe? Sem barreiras, o que seria maravilhoso, mas não foi isso que os alemães pensaram. Eles, na verdade, detestaram a ideia. Alguns dos carros, inclusive, que ficavam lá tirando fotos, foram vandalizados. E até uma senhora de 70 anos fez uma ameaça com uma picareta. Que óculos bonito que a senhora tem, hein? É pra ver melhor, meu filho. E que picareta bonita também. Porém, o mais grave foi a reação da ministra de Proteção ao Consumidor, que disse que isso era uma violação à privacidade e que não havia um só serviço secreto sequer que seria capaz de coletar tantas fotos de uma maneira tão descarada. Por essas e outras, que não demorou muito para que esse conflito de interesses fosse jogado no terreno judicial. Uma mulher em Berlim, uma das 20 cidades mapeadas, processou o Google por invasão de privacidade. Ela alegou que a câmera montada acima do carro estava a uma altura de 3 metros, enquanto que o muro da sua casa possuía somente 2. Ou seja, aquela câmera podia tirar fotos que dessem para ver ela e as suas crianças dentro da sua propriedade. Tudo isso poderia ser disponibilizado na internet para qualquer um ver sem a sua permissão. E isso também foi um choque para o Google, que realmente não esperava tanta rejeição, sabe? Algo que parecia ser tão simples, umas fotos. Pelo menos foi isso que não aconteceu nos Estados Unidos. Lá, os americanos pareciam não se importar tanto com uma empresa tirando fotos e postando na internet. Inclusive, um estudo feito em Harvard revelou que, para proteger os seus dados pessoais de saúde, os americanos, em média, estariam dispostos a gastar menos de $10. Já os alemães, 184. Essa é uma diferença gigantesca que mostra como os alemães valorizam muito mais a sua privacidade. E eles possuem um bom motivo para isso. Toda a Alemanha passou por um governo totalitário durante a Segunda Guerra, e a sua parte oriental ainda enfrentou outro durante a Guerra Fria. E esses períodos foram marcados pela restrição de liberdades, como a de expressão, a religiosa, política, entre outras. E para que esses governos pudessem, na prática, impor essas restrições, era preciso saber mais sobre a vida privada dos cidadãos. Era preciso fazer uma vigilância em massa
da população. Existia até uma parte do governo que era responsável por violar a privacidade dos outros. Haviam até agentes disfarçados de pessoas comuns que estavam atentos, procurando por sinais de comportamentos divergentes. Esses espiões infiltrados podiam ser qualquer um, até mesmo pessoas que você confiava, como família e amigos. Eles poderiam, em teoria, estar em qualquer lugar, a qualquer momento, como é o que eu conto no nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal. Mas então, esse foi o tipo de trauma histórico que os alemães tiveram e os americanos não. E apesar da Alemanha já ter superado esse passado sombrio há décadas, essa época ainda ecoa até hoje na sua população. Um efeito claro é que atualmente existem leis muito duras que protegem a privacidade dos cidadãos, o que às vezes pode até parecer um pouco exagerado, tipo, para um americano ou para um brasileiro. Por exemplo, aqui nós usamos bastante cartões de crédito para pagar qualquer tipo de coisa em estabelecimentos. E tem até uns vendedores ambulantes na meio da rua que tem maquininha de crédito e débito. É impressionante. Porém, na Alemanha, apesar disso não ser contra a lei, ainda existe uma certa resistência em usar cartões desse jeito. Cerca de 80% desse tipo de transação foi feito com notas e moedas em 2016 na Alemanha. Já ali do lado, na Holanda, esse número foi de apenas 46%. Uma sociedade sem dinheiro físico em espécie seria muito mais eficiente e transparente, mas haveria menos privacidade. As empresas poderiam saber do seu histórico de compras. E parece que o povo alemão já escolheu ter menos eficiência e transparência. São 50 euros, senhor. Vocês aceitam em moedas? Agora, será que isso vale a pena? Até que ponto essa intensa busca por privacidade de fato faz sentido e não se torna apenas um efeito psicológico coletivo de um trauma histórico? Ou seja, será que isso é uma paranoia ou existe de fato uma ameaça real sobre os seus dados? Se você não cometeu nenhum crime, então o que tem de mais aí expor uns dados seus na internet, tipo umas fotos ali da sua casa, que não deve, não teme, não é? Olha, não é bem assim, sabe? As fotos, elas ficam na internet, abertas para qualquer um ver a qualquer hora. Por mais que o Google realmente não use essas imagens para te prejudicar, outras pessoas podem fazer isso. E para provar esse ponto, veja o que a Universidade de Stanford, junto com a de Varsóvia, fizeram. Um estudo que é no mínimo assustador. Os pesquisadores adquiriram 20 mil registros de indivíduos que possuíam um seguro de carro na Polônia, e tudo vinha da mesma seguradora. Os registros incluíam alguns dados da pessoa, como idade, gênero, número de incidentes e endereço de residência. E com isso, os cientistas conseguiram encontrar a casa de cada um no Street View do Google Maps e salvaram essa imagem de cada residência. E aí eles começaram a comparar duas coisas: o número de incidentes que fizeram a seguradora ser acionada com a aparência externa da casa. Tipo, se ela era unida a outra, isolada, fazia parte de um condomínio, a idade dela e a condição geral de preservação. Então, um software recebeu essas comparações de 20 mil registros e com isso foi capaz de aprender a relação da aparência de uma casa com a chance do seu morador se envolver em um acidente de carro. O que eu sei é uma coisa que parece não ter nada a ver com a outra, mas de alguma forma essa máquina encontrou um padrão e nós nem sabemos explicar completamente como. Porém, o que importa é que somente com a aparência das casas, esse software foi capaz de melhorar em 25% o poder de previsão de acidentes das seguradoras. Não, e detalhe, esse é um estudo inicial que conseguiu esse feito só com um banco de dados de 20 mil registros. Ou seja, o que impede, por exemplo, de alimentar uma máquina como essa com mais variáveis de milhões ou dezenas de milhões de registros? Com certeza existe muito espaço para melhorias. Um dia, quem sabe, só por causa do Street View, você pode pagar consideravelmente mais por um seguro, o que por sua vez poderia abrir uma verdadeira caixa de Pandora, porque se uma seguradora de carros pode usar dados como esses desse jeito, por que não também
um banco, um plano de saúde ou qualquer empresa na hora de contratar funcionários. Muito da sua vida pode ir ladeira abaixo por causa de uma foto inocente na internet que nem sequer teve o seu consentimento. Nós estamos entrando em uma nova era em que geramos quantidades inimagináveis de dados e eles, mais do que nunca, valem bastante. O mercado de dados já vale centenas de bilhões e está crescendo alucinadamente, a ponto de que num futuro próximo eles podem ser o produto mais importante da humanidade. Eles podem moldar cada aspecto da vida humana de maneiras que nós nem sonhamos hoje. Mas atualmente o que podemos fazer é aproveitar que estamos ainda no início, num momento crucial de virada de chave. E assim devemos tentar descobrir por nós mesmos o que devemos fazer com os nossos dados e não deixar que eles decidam o que fazer com a gente. Pois é, o Google no fim das contas acabou ganhando a batalha judicial na Alemanha, porque apesar de estar tirando fotos numa altura maior que o muro de algumas residências, o juiz disse que é só um registro de algo que já é de livre acesso físico ao público, a fachada das casas. E além disso, a empresa automaticamente já borra todos os rostos e placas de carros, justamente para ter uma maior privacidade. Então, no fim das contas, as fotos não foram retiradas da internet, elas continuam lá. Mas ainda assim, essa não foi uma vitória completa. A empresa teve que pagar uma multa, borrar manualmente quase 250 mil casas e nunca mais voltou com seus carros para a Alemanha. E assim, tudo voltou ao normal no país. E o Google talvez tenha aprendido um pouco mais sobre o real impacto de dados inocentes, como as fotos da casa de pessoas, e não de aliens. Apesar deles terem voltado com tudo. Pois é, aliens voltaram. Mais do que nunca hoje as pessoas estão relatando com muita frequência ver OVNIs nos céus. E para entender isso, basta clicar bem aqui. Ou de repente ver esse vídeo relacionado, assim como a Amy, que tem um gato que também adora ficar meio escondido às vezes e pelo visto é meio frágil também. E Amy, sério, muito obrigado por apoiar o maior canal de divulgação científica do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!